CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Marco Guarizo. Pit Stop com Felipe Granzotto. Felipe Granzotto, recebi hoje uma foto da sua primeira entrevista aqui na CBN com Walter Paradella. 1900 e quanto, Felipe? Boa tarde, 91? Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, amigos ouvintes. 99. Calma que eu não tô tão velho assim. Tô ficando velho, mas nem tanto. 91 seria 30 anos, né? Não, isso daí já faz bastante tempo. 99 foi com Paradella. Acho que foi a primeira entrevista que eu dei para uma emissora de rádio na CBN. E depois, em 2001, eu comecei a comentar mesmo Fórmula 1 todos os dias na rádio. Bons tempos, né? Bons tempos do início da carreira. Bom, e cada vez melhor, né? Igual vinho, né? E hoje vamos fazer... Bondade sua. Que isso, você tem uma legião de fãs, Felipe. E vamos falar da atual temporada da Fórmula 1 com o Felipe já adulto, né? A gente tá, já que eu falei de 91 sem querer, talvez porque tenha vindo a lembrança Senna e Prost, sabe? Aquela rivalidade. Foi mais ou menos o que a gente viu entre Verstappen e Hamilton nessa primeira parte da Fórmula 1 antes das férias. Exatamente, Guarizo. Vamos até resumir, né? Fórmula 1 entrou de férias agora, férias de verão, só volta às pistas no dia 29 de agosto, lá no circuito de Spa-Francorchamps, com o Grande Prêmio da Bélgica. Até lá eles estão curtindo férias, tem muitos pilotos na Grécia, na Itália, né? O verão europeu tá bem quente, na Itália registrou essa semana 48 graus, então por falta de sol e calor não vai ser o caso. Mas o que a gente pode resumir dessas 11 primeiras etapas do campeonato nessa primeira metade é o seguinte: foram 11 provas, 5 vitórias para o Verstappen, 4 para o Hamilton. E aí, quando a gente analisa os pódios, está bem equilibrado. Cada um deles subiu 8 vezes ao pódio das 11 provas, um aproveitamento bastante positivo. As outras 2 vitórias caíram nas mãos de quem nem esperava muito. O Pérez ganhou do Azerbaijão e na última etapa o Esteban Ocon ganhou o Grande Prêmio da Hungria lá em Hungaroring. Quando a gente vê realmente performance, desde a primeira prova ficou muito claro que a Red Bull, apesar do regulamento ser muito parecido com o do ano passado, teve uma evolução. O carro melhorou muito? Não, a aerodinâmica sempre foi muito boa, porque o Adrian Newey é o mago das pranchetas, né, o cara responsável pelo desenvolvimento, já tinha feito um carro bom ano passado. Mas o grande gap da equipe, o que era? Motor. E esse ano o motor Honda realmente colocou a Red Bull em outro patamar. A Mercedes, por sua vez, que sempre teve as últimas temporadas, né, nadando de braçada, sem muita dificuldade, esse ano ela parece que deu uma estagnada em termos de desenvolvimento. Com isso, o Hamilton passou a ter dificuldades, não à toa que a Red Bull ela enfileirou 5 vitórias seguidas, né? Foram 4 do Verstappen e exatamente a do Pérez lá em Baku. Só que depois da última vitória do Verstappen, vieram as últimas 2. Aí a Red Bull viu toda aquela vantagem que havia construído no início do campeonato sumir, né? O Verstappen chegou a Silverstone com 30 pontos de vantagem, zerou depois daquela batida bastante polêmica, veio um Hungaroring, também veio aquela batida com o Bottas, só somou 2 pontos. Em resumo, Guarizo, de 30 pontos de vantagem, ele viu a desvantagem agora cair na casa de 8 pontos, ou seja, de 30 ele passou a ter que correr atrás de outros 8. Hamilton tem 195 pontos, Verstappen tem 187. Por que essa diferença de 8 pontos? Nesta semana, a FIA decidiu de uma vez por todas pela desclassificação do Sebastian Vettel. O Vettel realmente perdeu aquela segunda posição lá na Hungria. Por quê? Tinha menos de 1 litro dentro do combustível. Com isso, o Hamilton subiu para segundo, o Sainz para terceiro, e aí deu aquela mudada toda do campeonato. Esses 3 pontos a mais que o Hamilton somou fizeram com que ele tivesse uma ligeira vantagem no campeonato. Então, você vê, a partir de agora, que no início não tenha sido, mas a partir de agora, qualquer pequena alteração, qualquer classificação diferente de prova por prova, vai mexer na classificação do campeonato e os nervos vão estar à flor da pele, Guarizo. E agora teremos, né, grandes, você falou das pequenas mudanças dessa temporada, mas para a próxima teremos grandes mudanças. Primeiro, o conceito dos carros vai mudar completamente, o motor Honda da Red Bull vai embora e tem dança das cadeiras de pilotos também. A gente sabe, por exemplo, principalmente depois daquele strike na Hungria, que o Bottas está fora da Williams, né? Da Williams, desculpa, ele começou na Williams, da Mercedes. E agora também como isso pode influir, né, nessa temporada.
você falou duas coisas aí que eu tenho uma pulga atrás da orelha. Primeira coisa, será que a Honda sai mesmo? Será que vai dar tudo certo? Será que eles não vão levar um título e vão aceitar entregar talvez um motor campeão nas mãos da Red Bull? O que leva a crer que vão ter que esperar um tempo. 12 corridas pela frente, a temporada toda vai ter 23 provas, a gente tem que aguardar um pouco. Diz a lenda que se a Honda sair, a Red Bull vai seguir com o desenvolvimento do motor Honda do ponto que está, né? Obviamente adaptando para o regulamento do próximo ano. Guarizo, com relação aos pilotos para o ano que vem, é que eu acho que pode ter uma interferência grande, inclusive na disputa do título desse ano. Por que eu digo isso? Quando a categoria chegou lá em Silverstone, para o Grande Prêmio da Inglaterra, eles esperavam que ocorresse o anúncio do George Russell como substituto do Valtteri Bottas para a próxima temporada. Coincidência ou não, o Bottas foi lá, chegou em terceiro naquela primeira corrida sprint e tal, teve a batida, o Hamilton ganhou, a Mercedes não anunciou nada. Veio o Hungaroring, prova que antecede as férias. Todo mundo esperava o anúncio do George Russell. Não aconteceu de novo. No momento que a gente está da temporada, em que qualquer pequeno detalhe pode converter em algo muito... Eu não sei se a própria Mercedes está pensando o seguinte: bom, eu preciso de um cara extremamente motivado do lado do Hamilton para roubar pontos do Verstappen. Vou manter o Bottas, vou correr o risco do que desmotivar o cara, sendo que ainda tem 12 provas pela frente. Pode acontecer. O próprio Hamilton não é um cara que ele deseja ver o George Russell do lado dele. Vamos recapitular rapidinho? Ano passado, última prova, penúltima prova do campeonato, o que aconteceu? O Hamilton teve Covid, teve que ser substituído pelo Russell de última hora e o Russell quase ganhou a corrida. Sé que furou o pneu, né? Senão ganhava. Exatamente. Só não ganhou, só não levou porque a equipe errou. Então, existe um clima meio esquisito de que o Hamilton não seria muito favorável à chegada do Russell. Por isso que eu digo que nessa disputa tão apertada pelo campeonato, talvez o Hamilton pode dizer: seguinte, eu preciso do apoio do Bottas esse ano, vamos ter que manter ele mais um ano. Do mesmo jeito que na Red Bull. O Sérgio Pérez vem sendo bastante austríaca, luta para ter o contrato renovado, mas também ele pode ser um trunfo importante do time austríaco para roubar pontos do Hamilton. A bem verdade é que isso não aconteceu muitas vezes nesse ano. O Pérez ainda está tentando se adaptar ao carro da Red Bull, mas pode sim ser um fator decisivo. E por fim, Guarizo, eu queria destacar a grande decepção da temporada, né? Muitos comentaristas vêm abordando isso, né? Quem foi a grande decepção? Acho que a gente teve como bons destaques, né? O ressurgimento do Vettel na Aston Martin, o bom ressurgimento do Alonso na Alpine. Eu acho que a consolidação do Verstappen como um piloto que luta pelo título, mas acho que a decepção é realmente o Daniel Ricciardo na McLaren, né? A McLaren que vem ressurgindo, vem se recuperando, motor Mercedes, tinha tudo para estar ali lutando pelas primeiras posições. Ele vê o companheiro de equipe dele, o Lando Norris, indo bem, já somou 3 pódios nesse ano, e enquanto isso o Ricciardo tem só 50 pontos. O Norris é o terceiro com 113, e a batata quente está esquentando. E a gente... complicada a situação. Com certeza. Semana que vem, então, a gente fala mais sobre esses bastidores aí nesse período de férias da Fórmula 1. Também já vai definir a Fórmula E, a Indy já tem o campeão. Não, a Indy não. A Indy tem o campeonato pela metade. Mas a Fórmula E, o Antônio Félix da Costa já é campeão, né? É outro assunto que a gente vai trazer na semana que vem também. Felipe Granzotto, grande abraço para você, bom fim de semana. Boa tarde, Guarizo, boa tarde aos amigos ouvintes, se cuidem, bom final de semana. São 4 horas.